Dia a todos, iremos para o nosso tema em educação religiosa, a consciência moral, né? Onde todos nós, em algum momento da vida, colocamos aí a mão na nossa consciência, tá? E pensar, né? O que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? O que eu desobedeci. Então, precisa se pensar, né? Se eu obedeci aos pais, né? Quando eu queria ir para um certo lugar e ela não deixou. E aí vem esse momento, né? Da consciência. Quando você pediu, né? Para dormir na casa de uma colega, de uma amiga, né? Ou dos seus tios, enfim, né? Para ir a uma festa, para ir na rua tomar um sorvete e eles lhe proibiram. E você estava, né, na casa dessa pessoa e acabou pensando se ia ou não ia, né? Sem a autorização dos seus pais saberem. E, enfim, né? É algo que precisa se pensar antes de fazer. E aí, quando nós estamos dormindo, seja na casa de quem for, né, ou não, que esta convidou, né, no caso, um exemplo, né, para um aniversário de outra amiga, e aí, de repente, seus pais, eles não querem, né, ele deixou você ir, né, dormir, né, mas ele não autorizou você ir para essa festa, né, e precisa se permitir, tá? E aí vem uma situação difícil, né? Se pedir autorização, né? Talvez seus pais não a deixem ir, e se for, né? Sem a permissão deles, né? Ficará com a consciência aí pesada, né? Porque ter feito algo errado. Essa consciência é que nos mostra o que é permitido e o que é proibido, tá? O que é certo e o que é errado. Chama-se aí consciência moral, tá? Ah, professora, e o que é moral? Né? Vocês devem estar aí, né, no início do tema se perguntando em relação a isso, né? E aí, moral é o conjunto de regras e leis, né, que orientam o comportamento, né, das pessoas. E em casa, na escola, onde mora, né, na sociedade, no bairro e no nosso país, enfim, no mundo, né? E não roubar, né, é uma lei moral, né? Aí quem rouba, né, quem comete o roubo, né, é um ato imoral. E o que é imoral, professora, né? Imoral é o contrário, né? Os valores de uma comunidade, tá? E com o passar do tempo, as comunidades elas foram classificando e nomeando aí as ações morais. Temos, por exemplo, a justiça, a honestidade, a sinceridade, a solidariedade e a lealdade, tá? E aí eu pergunto, né? E como é formada a consciência moral, né? E eu já percebo que quando se faz essas perguntas, né, já fiquem inquietos querendo responder, né? E quando nós estamos em sala presencial, né, e, e quando se faz essa pergunta, né, todos querem responder ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu sinto o nome Derek, por exemplo, né, e aí Derek fica, né, querendo responder e alguém, né, passa na frente e responde. E aí é a vez dele, tá, turma? Mas nesse momento todos podem responder, tá? Então, o que é a formação da consciência moral, né? A consciência moral, ela é formada de acordo com a vivência das regras, né, morais da sociedade. Então, ninguém nasce com essa consciência. Ela é adquirida
ao longo dos anos, né? Desde pequenos, né? Desde criança. Então, a criança, né? Fui criança, né? Tem alguns que ainda permanecem aí sendo, né, na turma e começam a aprender o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve fazer, né? Então, né, a consciência moral, ela depende, né, pois aí da prática dos valores da comunidade, tá? O amor ao próximo, falamos sobre isso, né? A criança adquire facilmente a consciência desses valores, né? O contrário também acontece, tá? Então, em uma sociedade em que se comete aí frequentemente a injustiça e o egoísmo, a criança tem pouca aí, né? Ou nenhuma consciência de que esses atos são imorais, tá? E ela aprende, na verdade, com exemplos. Então, nós aprendemos com exemplo, certo? Espero que vocês, né, estudem, né, revejam novamente. Se tiverem dúvida, estarei disponível.